as nossas habituais saudações. No quadro dos esclarecimentos que vimos oferecendo aos consumidores em geral, já nos manifestamos acerca do denominado corte ou suspensão dos serviços, designadamente dos serviços de comunicações públicas ou de comunicações eletrónicas, que abrangem, obviamente, para além dos telefones fixo e móvel, a internet e o acesso aos canais de televisão. Falemos agora do corte dos demais serviços públicos essenciais que têm uma regra própria na lei dos serviços públicos essenciais. Se o consumidor não pagar, não pode haver corte imediato, isto é, um corte com efeito surpresa. Ao estilo de não pagaste, ficas a todo momento à espera do corte. Quando? Não se sabe. Só poderá verificar-se o corte se houver pré-aviso. Esse pré-aviso tem de chegar inequivocamente à esfera do consumidor. Tem de chegar ao seu conhecimento. Não basta ao fornecedor pedir a carta para poder exercer o seu direito. O consumidor terá de receber a carta. Por isso, o fornecedor tem de reunir ou de usar de todas as cautelas para que a carta seja recebida sem quaisquer dúvidas. Mas o pré-aviso tem de obedecer a determinados requisitos. Tem de ser passado a escrito, tem de conceder ao consumidor pelo menos 20 dias para regularizar a situação. E do pré-aviso deve constar, sem restrições, um conjunto de menções, ainda que a lei o não refira expressamente. Em primeiro lugar, os montantes em dívida. Depois, as faturas a que tais montantes se reportam. A data da emissão das faturas, porque a dívida pode estar já prescrita e a data é o elemento essencial para se aferir da prescrição. Os valores correspondentes a serviços que se dizem funcionalmente indissociáveis. Por exemplo, na energia elétrica, em princípio, a taxa de potência, e dizemos em princípio, porque a taxa de potência corresponde, em nosso entender, a um pagamento mínimo, quiçá a um consumo mínimo. Ou seja, quer se consuma ou não, o consumidor obriga-se a pagar sempre essa taxa. E, como se disse, a cobrança de consumos mínimos é proibida por lei. Depois, os valores correspondentes a serviços funcionalmente dissociáveis. Por exemplo, a contribuição do audiovisual, que não tem uma unidade íntima com a energia elétrica. Está ali na fatura da energia por uma disposição legal que veio em tempos do Ministro da Justiça. Depois, os meios de que o consumidor dispõe para regularizar as faturas em dívida. O lugar em que a regularização deve ocorrer ou os meios para o fazer, através de multibanco ou de qualquer outro meio de pagamento. Os períodos ou o período do dia em que pode fazê-lo e em que condições. A indicação dos meios ao seu alcance para a reposição do serviço se a regularização se não fizer durante o período de antecedência mínima.
repete-se, mínima de 20 dias e se a suspensão se vier a consumar. Não basta, pois, dizer tem de pagar 100 euros em dívida sob pena de suspensão. O fornecedor tem de dizer a que se referem esses 100 euros. Isto parece elementar e é-o, na verdade, mas não está a ser cumprido por estranho que pareça. Não se esqueça que muitas vezes os consumidores, sobretudo quando sujeitos à faturação por estimativa, ainda que não paguem uma fatura, não são devedores, são credores, porque a sobrefaturação, isto é, a faturação em excesso, em que se exige pagamento a mais que os valores efetivamente consumidos, os leva a nada dever, antes a ter de haver importâncias, por vezes, significativas. E tudo isto deve ser convenientemente, devidamente ponderado. Mas há questões que não poderemos deixar de suscitar. O corte será direito do fornecedor? Uma espécie de autodefesa? Uma aplicação de um princípio de direito que é o da exceção de não cumprimento? Ou, tratando-se de serviços públicos essenciais, deveria haver aqui uma exceção? Dizendo de outra maneira, tratando-se de serviços públicos essenciais, inerentes ao suporte de vida de cada um e todos no dia-a-dia, devem ser os fornecedores a cortar por sua alta recriação, ainda que observados os requisitos para que a lei aponta, ou terá a suspensão de ser decretada por um tribunal depois de ponderadas as razões de uma e outra das partes? Por nós, é absolutamente indispensável que isto mude. É indispensável que os cortes tenham de ser decretados pelos tribunais, porque dos serviços públicos essenciais dependem quantas vezes vidas. Há consumidores que carecem da energia para poder repousar, estão ligados a determinadas máquinas em suas casas e, se a energia falhar, isso pode vir a representar um agravamento do risco de vida e poderão até, no limite, vir a perder a vida. Porquê? Pela simples razão de que estas coisas não são tidas em devida conta. Fica o esclarecimento.